Olá, turma do oitavo ano. Aqui o professor Renan em mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos falar sobre a harmonia das funções reprodutivas, né? Nós já viemos falando sobre reprodução sexuada e assexuada, só que hoje iremos falar da reprodução humana e as suas propriedades, né? Certo. Turma, a reprodução humana ela gira em torno de substâncias químicas que são conhecidas como hormônios. Tá? Aqui eu trouxe aqui o exemplo dessas substâncias. Tá aqui, ó. Os principais hormônios que a gente vai estudar serão os esteroides. Antes tinha um acentozinho aqui, ó, no O, mas aí depois da reforma, né, não tem mais. Esteroides são substâncias químicas lipídicas, né? Então eles têm estrutura de gordura. Lipídios são gorduras. E esses hormônios, né, eles têm uma função dentro do organismo humano. O hormônio é como se fosse uma espécie de mensageiro químico. Ele que vai transmitir as mensagens dentro do nosso corpo, as mensagens do nosso sistema nervoso para os órgãos do corpo, né? São os hormônios. Os esteroides são classificados em... Então, turma, aqui nós vamos ter os hormônios sexuais, que são os que a gente vai estudar mais a fundo aqui, né? Ó, estrogênios, do grupo dos estrogênios, nós temos lá o hormônio estrogênio, né? No grupo dos androgênios, nós vamos ter vários outros hormônios, mas o principal que a gente vai ver aqui é o testosterona. E tem aqui o progestanos, que são esse grupo aqui dos progestanos, tem como representante o progesterona, tá? Então esses são aí os hormônios, os principais hormônios sexuais do corpo humano. O estrogênio é feminino, ó, hormônio feminino, vou até colocar aqui um Fzinho, feminino. Testosterona masculino, aqui também feminino. Não quer dizer que o corpo do homem e da mulher, o homem só vai ter testosterona, a mulher só tem estrogênio. Não. O que vai variar, dependendo do sexo, é a quantidade desse hormônio em cada corpo. Ou seja, a mulher ela tem mais, ó, estrogênio e progesterona no seu organismo, enquanto o homem tem maior quantidade de testosterona. Então é isso que vai diferenciar algumas características do corpo, se é o corpo de um homem ou o corpo de uma mulher. Por que o homem não tem seios volumosos? Porque ele não tem muito hormônio feminino. A partir do momento se ele for injetado hormônio feminino no corpo dele, algumas características do corpo dele vão começar a ter semelhança com características de um corpo feminino. Ter mais gordura do que músculo, a voz geralmente fica mais fina e algumas características, né? Os mamilos ficam doloridos. Então isso aí, o hormônio, ele que dita como o corpo, a estrutura sexual do corpo, principalmente esses hormônios sexuais, como que ela vai funcionar. Temos também os mineralocorticoides, tá? Glicocorticoides, vitamina D, também um hormônio, e ácidos graxos. Só que esses aqui a gente não vai tratar aqui nesse momento, tá? Vamos focar nos hormônios sexuais, que são esteroides. Pronto. Hormônios sexuais. Hormônio sexual é uma substância química secretada por uma gônada. Aqui tem estrogênio, progesterona, né?
O estrogênio e o progesterona são secretados pelo ovário feminino e o testosterona pelo testículo masculino. São as principais gônadas, né? Aí, turma, eu tenho aqui gônada. O que é gônada? Gônada é uma glândula, né, que tem no corpo, que vai jogar uma substância aí na corrente sanguínea, né? A gente chama de secretar, que ela joga, ela expele uma substância química, que é o hormônio, né? O estrogênio, e o progesterona. Então ele vai jogar essas gônadas, isso no caso das mulheres, né? No caso dos homens é o testosterona. Ela vai jogar esse hormônio no sangue. E esse hormônio ele vai fazer com que algum órgão realize uma função. Ele que é a chave de liga e desliga, vamos dizer assim, né? Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Ovário das meninas, né? Lá no ovário produz os óvulos. E nos meninos é o testículo, ó. Lá no testículo, que é a gônada masculina, e o ovário é a gônada feminina. Tá? Turma, essas secreções são lançadas no sangue no período da puberdade. Olha a palavrinha puberdade. Puberdade é a época da vida que a criança começa a apresentar algumas mudanças no seu corpo, né? Aquela fase da adolescência. Tá? A gente chama essa fase de puberdade quando esses hormônios eles começam a entrar em ação no corpo, tanto do menino quanto da menina, e o corpo dos dois começa a mudar e apresentar características de corpo de adulto, né? Já com funções reprodutivas ativas. Então aqui, ó, essas secreções são lançadas no sangue no período da puberdade a partir de estímulos do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que tem aqui no nosso sistema nervoso, lá no nosso cérebro, tá? Da nossa cabeça. Esse hipotálamo, ele comanda uma glândula chamada hipófise. Tá? E essa glândula, ela libera dois tipos de hormônio. Hormônio folículo estimulante, né? Tá aqui, ó, FSH, e o hormônio luteinizante. Então são esses dois tipos de hormônio que a hipófise libera, né? Ela libera esse hormônio a mando do hipotálamo, que é uma parte aqui do nosso sistema nervoso aqui, ó. Não é parte do cérebro, ele fica perto do cérebro. Mas o hipotálamo tá lá e a hipófise também. E elas vão trabalhar para liberar esses dois hormônios, folículo estimulante e o luteinizante. Ó, conhecidos como gonadotrofinas, tá? Gonadotrofinas, tá aqui, ó. São palavrinhas complicadas de se falar, mas vocês vão conseguir. Então tá aí, turma. Vocês já estão vendo, ó, gônada, eu acabei de falar que as gônadas, né, masculina é o testículo, a feminina é o ovário. Então, esses hormônios têm a ver com essas duas glândulas, né? Tá aqui, ó, são glândulas gonadotrofinas. Vamos ver aqui como é que funciona um pouco do hormônio folículo estimulante. Certo? O hormônio folículo estimulante, turma, ele vai agir de duas formas diferentes, né? Dependendo do indivíduo, se é mulher ou se é homem, né? Na mulher, vamos ver aqui, ó. Sua ação nos ovários estimula o amadurecimento do folículo. Por isso aqui, ó, folículo estimulante, né? Esse folículo é a parede, é como se fosse a parede do óvulo, né? É uma camadinha que tem em cima do óvulo, cobrindo o óvulo feminino, né? E ele tem todo um processo de amadurecimento, que vai ser estimulado por esse hormônio, né? Ele que vai dizer, folículo, comece a se desenvolver a partir de agora.
Ele que manda ali, né? Então, essa é a função dele nas mulheres. Até que quando vai acontecer a secreção do outro hormônio, né? Que é o estrogênio. O estrogênio, ó, lembra que o estrogênio é feminino. Ele vai dar continuidade para que esse óvulo, né, ele se desenvolva e tenha também o processo de ovulação, que é quando as mulheres elas estão prontas para fecundar, né, para se reproduzir. E nos homens, ele vai atingir os testículos, né? Ele vai estimular. Se aqui ele estimulava o folículo, né, lá no ovário, no homem vai estimular as espermatogônias. Opa, passei aqui sem querer. As espermatogônias, que são as células que vão dar origem aos espermatozoides, né? Então ele vai estimular no homem o amadurecimento do folículo, na mulher o amadurecimento do folículo, e no homem vai estimular a produção de espermatozoides. O folículo fica aqui, ó. As espermatogônias, né? No homem, esperma, né? O ovário tá aqui. O ovário é esse saquinho aqui, ó. Tá? Esse saquinho. Ele que vai produzir lá dentro, né? Os óvulos. E lá nos óvulos que estão o folículo. O segundo hormônio, hormônio luteinizante. Nas mulheres, o LH, além de aumentar a produção de estrogênio, que leva à ovulação, leva à formação do corpo lúteo, estrutura responsável pela produção de progesterona, hormônio que desencadeia as características secundárias e conserva um endométrio, mucosa uterina, em caso de gestação. Professor, não entendi nada, explique. Aqui, ó, hormônio luteinizante, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de estrogênio, né? O que o estrogênio faz? Ele que vai levar à ovulação. Então esse hormônio, quando ele cai no sangue, quando ele é liberado pela hipófise, né, ele já vai, a função dele é aumentar a produção do estrogênio. O estrogênio já vai levar a mulher a ter a ovulação, a mulher começar a liberar os óvulos, né, para serem fecundados. E leva à formação do corpo lúteo. Já vai formar outra estrutura que é chamada de corpo lúteo, que é responsável pela produção do outro hormônio feminino, que é o progesterona. Lembra lá dos hormônios femininos que eu falei no início? Estrogênio e o progesterona. Então o hormônio luteinizante, ele vai levar à produção dos dois, né? Vai produzir esse e também vai formar o corpo que produz esse. Olha que interessante, né? Então um hormônio já leva à produção de outro hormônio que já vai levar um órgão a fazer outra coisa. Então, são os mensageiros do corpo, né? A chave de liga e desliga. Eles que vão avisar quando um processo tem que começar ou quando ele termina dentro do corpo. Então, ele produz o estrogênio e o progesterona, hormônio que desencadeia as características sexuais secundárias e conserva o endométrio. A gente vai falar já de características sexuais secundárias e primárias. E o endométrio, mucosa uterina. Dentro do útero, tá aqui, ó, dentro do útero, tá? Na parede do útero tem essa mucosa, né, uma gosma aqui, que a gente chama de endométrio. Tá? E ele que serve para segurar o óvulo depois que ele é fecundado. Quando o óvulo é fecundado, ele gruda bem aqui na parede do útero da mulher e aí o bebê começa a crescer a partir desse óvulo. Quando esse óvulo ele não é fecundado, né, a parede do útero vai descascar toda e o óvulo ele vai sair, né, junto com o processo de menstruação da mulher. Tá? Por isso que quando a mulher está grávida, ela não vai menstruar mais, por conta que não tem a necessidade de jogar o óvulo que não foi fecundado fora, porque agora o óvulo está fecundado, então ele tem que ficar no útero. Se ele tem que ficar, a menstruação para. Agora, se o óvulo não está fecundado, então ele vai todo mês ele vai jogar esses óvulos que não foram fecundados fora através do sangue, né? Através desse descascamento da parede do útero. Ele vai, tipo, descamar, saindo o sangue, né? Então, o endométrio ele é a mucosa uterina, né?
ó, conserva o endométrio mucosa uterina em caso de gestação. Então significa dizer que esse hormônio, quando a mulher está grávida, ele vai ter que estar sendo jogado, né, para produzir o progesterona, porque esse progesterona que vai segurar o bebê dentro do útero. Se por um acaso esse progesterona ele acabar, né, esse hormônio não chegar lá no útero, o que vai acontecer? O útero vai expulsar o bebê, acontecendo caso de aborto espontâneo, ou até jogar o óvulo fecundado fora através da menstruação. Agora vamos ver aqui, ó, o hormônio luteinizante no homem. O que ele faz? Nos homens, o LH leva as células intersticiais ou de Leydig à produção do testosterona. Essas células aqui, elas estão lá nos testículos do homem, né? E elas vão produzir testosterona, que é o hormônio, ó, que vai fazer com que desencadeie o amadurecimento dos órgãos genitais. Então, testosterona que vai fazer mudar o corpo do homem, né? Amadurecer os seus órgãos genitais, a produção de espermatozoide, né? Os impulsos sexuais, ó, e surgimento dos caracteres sexuais secundários. Então, o que comanda o homem, né? É o testosterona, né? O corpo do homem. As características masculinas vêm do testosterona. E quem leva o corpo do homem a produzir o testosterona é esse outro hormônio, o hormônio luteinizante. Ele que faz com que o testosterona seja produzido. Se ele não for produzido, o testosterona não será também. Então vai dar problema aí, né? Vamos entender agora o que é processo sexual primário e o que é processo sexual secundário, né? Mas o que são caracteres sexuais primários e secundários? Os primários são aqueles que se referem aos órgãos genitais. Então, toda a transformação que tem nos órgãos genitais, né, na parte, tanto na parte feminina quanto na parte masculina, né, órgãos genitais, vagina, na menina, e no homem é o pênis. Então, todas as mudanças que acontecem nesses órgãos, a gente vai chamar de mudanças sexuais, características sexuais primárias, né? Por exemplo, surgimento de pelos pubianos, desenvolvimento de testículo. Então, tudo isso aí é primário. Agora, tem características que aparecem que são chamadas de secundárias. Por exemplo, ó, temos aqui, ó, essa imagem. No menino aparece essa estrutura aqui no pescoço, né? O pessoal chama comumente de gogó, mas isso aqui é o pomo de Adão. É uma característica secundária, só vai aparecer nos meninos por conta do testosterona, tá? E nas meninas, os seios vão crescer, vai desenvolver as glândulas mamárias por conta do progesterona, tá? Vai desenvolver as características femininas por conta do estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. E tem outras características também secundárias. Tem outras aí características, né? Geralmente nas meninas é entre os 12 e 15 anos. Aí começa a surgir, ó, por exemplo, os pelos pubianos, né? Nas partes íntimas, nas axilas, crescimento de seios, o quadril fica mais largo, aumenta a quantidade de gordura, né? A menina começa a apresentar mais curvas do que tinha antes. E o início do ciclo menstrual também é uma característica secundária. Aí tem, lá nos meninos já vai ser um pouco mais tardio, entre 13 e 16 anos, né? O que acontece? Mesma coisa, surgimento agora de pelos em várias partes do corpo, tanto nas partes pubianas, quanto nas axilas, quanto também a barba, né, turma? E o peito, vai criando cabelo ali, pelos, né? Além do alargamento dos ombros, você fica com o ombro mais largo, geralmente o menino começa a desenvolver mais músculo, né? E o aparecimento do que eu já falei aqui, do pomo de Adão. Outra característica também do menino é o engrossamento das pregas vocais, né? São as cordas vocais, aí a voz vai ficando mais grossa. E a capacidade de ejacular, que é jogar o esperma, né, o espermatozoide, para fora do corpo.